Hoje a gente poderia falar de Stranger Things, Round 6, todas essas séries que a Netflix insiste em jogar na sua cara. Hoje o papo é de obras-primas, aquelas obras escondidas que provavelmente você não viu e deixou passar e tá perdendo uma grande obra na Netflix. Algumas são estranhas, outras geniais e algumas são apenas injustiçadas, mas todas elas têm uma coisa em comum: elas merecem estar na sua lista. I think Jay electrocuted himself. Oh, he's fine. Ben Franklin used to do the same thing all the time for attention. Fala, meus assinantes do plano básico da Netflix que assiste anúncio no meio do episódio. Aqui é o Marcos. Fala, meus amigos série maníacos, aqui é o Lucas. Que a Netflix tem um catálogo imenso, todo mundo já sabe. Parece até quando você vai no supermercado e tá sem fome. Você passa, olha tudo, olha todas as prateleiras, mas no fim do dia acaba voltando para casa e consumindo a mesma coisa de sempre. Mas no fundo tem aquela série que você nunca viu. Ou pior, você nem sabe que existe. E hoje a gente veio desenterrar essas pérolas para você poder assistir e se deliciar. Imagina você morando em uma casa mal assombrada. Só que acontece que os fantasmas que estão lá são mais engraçados do que assustadores. Em Ghost, não o outro lado da vida, mas a série, um casal herda uma mansão histórica. Só que eles não sabem que a mansão vem com um bônus extra. Um grupo de fantasma que está preso lá há séculos. E o mais legal da história é que cada um tem um aspecto diferente, porque eles são de épocas diferentes. E claro, mesmo tendo fantasma, ela não tem nada de terror. A não ser que você seja bem fraco para terror mesmo. Mas caso você goste de terror de verdade, você pode assistir nosso último vídeo que nós contamos 5 filmes de terror que vão fazer você ter que ir para o sanitário. Cara, a série tem desde um escoteiro que morreu com uma flechada no pescoço, até um cara à la Lobo de Wall Street que morreu sem calças, passando por uma vitoriana dramática e até um guerreiro viking. E é importante mencionar que na série os fantasmas eles continuam do mesmo jeito que eles morreram após a morte. Então, durante a série inteira, esse cara tá sem calça. E durante a série inteira, o cara fica com uma flecha presa no pescoço dele. A comédia ela surge da convivência entre fantasma e a única pessoa que pode vê-los. Tudo isso porque após herdar a casa, a cena acaba caindo da escada e desmaiando. E por ter tido uma experiência de quase morte, ela acaba vendo os fantasmas que estão na mansão. O humor é rápido, sagaz e cheio de ironia. Tem uma pegada pique The Office. Se você já assistiu, provavelmente você vai curtir essa aqui também. Vale mencionar que essa série ela é uma versão americana de uma série britânica, assim como The Office. Só que como The Office também, ela é muito superior do que a original, pelo menos na nossa opinião. Ghost é uma comédia leve, inteligente e o timing das piadas é perfeito. Eu já assisti essa série toda e essa é a clássica série de comédia que quando tu começa, tu só para quando termina. Cara, os episódios vão passando e passando e a série só vai melhorando, escalonando. A série tem momentos muito tristes. Por mais que seja uma série de comédia, sempre tem aquele ponto que vai aquecer seu coração e vai suar pelos olhos. E aqui eu queria dar só um detalhe especial que os personagens são muito bem escritos, cara. O Viking, parece que o cara realmente saiu da era Viking, tá ligado? Tem um cara que ele é um índio e parece que ele realmente veio daquela época. Todos os personagens, as piadas, a relação que a Sam vai criando com os fantasmas são muito boas. E pra provar isso, o marido da Sam, que não consegue ver os fantasmas, acaba criando uma relação com os fantasmas pela Sam. E tu compra essa ideia de tão bem feita que é o roteiro dessa série. I really want to smell some pepperoni. This is not the new system. Se você já assistiu Pânico e você, assim como eu, tem essa série de filmes guardadas no seu coração, porque convenhamos, é a melhor franquia de serial killer, eu tenho um presente especial pra você, cara. Imagina se a gente pegasse Pânico e transformasse numa série sangrenta, violenta, clássico slasher que a gente gosta e, claro, com muito mistério. A série começa com qualquer filme de slashing, um assassinato em uma cidadezinha pequena que começa com Woody. E como qualquer filme de slasher também, um assassino mascarado começa a ir atrás de adolescentes. Eles têm uma pira em adolescente que eu não consigo entender. E claro, todos eles têm segredos e motivações meio suspeitas. E a diferença, claro, entre um filme e uma série, ainda mais numa série inspirada em Pânico, é que aqui a gente tem um tempo a mais para poder conhecer os personagens e criar um certo vínculo com eles. E por causa disso, o mistério sobre quem é o assassino ganha mais camadas, mais pistas e muito mais mistério do que um filme consegue te proporcionar. A primeira temporada, ela teve consultoria do
nosso amigo Kevinho, que é o roteirista dos filmes originais do Ghostface. Com isso, a série tem muita essência dos filmes originais, o que deixa ela com um gostinho muito gostoso. Vários fãs defendem que Scream, a série, tem um dos melhores mistérios da franquia, e alguns até dizem que é melhor do que alguns filmes, e eu concordo, porque eu não consigo tancar Pânico 3. Cara, Scream realmente é bom, ela consegue pegar os clichês que a gente já conhece e fazer algo bom naquilo. Então vai ter a Final Girl, que nada acontece com ela, a gente vai ter o nerd cinéfilo apaixonado por filme de terror, que sabe todos os passos do assassino e ele que vai desenrolar as coisas, tem o galã misterioso e quieto, tem o policial que todo mundo acha que ele tá por trás dos assassinatos. Então, cara, é um clichê bem gostosinho, que tu consegue comprar a história e assiste que vale a pena. Tem sangue, tem tensão e tem todo aquele clima de paranoia onde ninguém confia em ninguém. E mesmo que você ache que você sabe quem é o assassino, provavelmente você vai errar. Se você curte filme slasher, você tem que assistir essa série porque ela é muito boa. Can't do a slasher movie as a TV series. Slasher movies burn bright and fast. A próxima obra é pra quem curte aquele terrorzinho que te faz pensar. Aquele que mexe com sua cabeça, faz você pensar por dias sobre ele e refletir sobre até sua visão de mundo. Nós estamos falando de Missa da Meia-Noite. A história se passa em uma ilha remota chamada Crockett Island, um lugar decadente, onde todo mundo se conhece, todo mundo é religioso e parece que ficaram parados no tempo. Tudo muda quando chega um novo padre, um padre carismático, um cara gente fina, mas com ele surge milagres que começam a acontecer ali naquela ilhazinha. E muitas pessoas começam a desaparecer e o clima de mistério vai só subindo. E a comunidade começa a mudar de uma forma meio estranha e você fica tentando entender o que tá rolando. É uma grande história sobre o poder das nossas crenças. E eles nos mostram o que acontece quando elas são levadas longe demais. E algumas curiosidades sobre a série é que ela foi escrita pelo Mike Flanagan, que escreveu A Maldição da Residência Hill. Só que ele escreveu isso há 10 anos atrás, e ele só conseguiu produzir a série depois do sucesso que as outras séries dele teve na Netflix. Se você curte série de pessoas comuns envolvidas em crimes pesados, Ozark é obrigatória para você. Jason Bateman vive um contador comum que leva dinheiro para um cartel e à noite combate o crime como o Batman, quando um erro coloca sua vida em risco e ele tem que levar sua família inteira para viver em Ozark, uma região rural e isolada, onde ele promete multiplicar o dinheiro sujo. Só que o buraco é muito mais embaixo. A série é sobre decisões morais cada vez piores. Cara, cada episódio que tu assiste, tu pensa, não tem como isso piorar, só que piora. Além da trama tensa, Ozark é uma aula de construção de personagem. A esposa, os filhos, até os vilões locais, todos eles têm muita profundidade na história. E você assim começa a entender até quem você odiava na série. Ozark foi renovado para uma temporada final dupla, mesmo antes de chegar ao fim. Uma coisa que não é muito comum entre as séries da Netflix. A série é tensa, bem escrita e bem viciante. E se você, assim como eu, ama Breaking Bad, cara, essa série é obrigatória para você. Is at its essence that measure of a man's choices. E para encerrar, uma série que conquistou geral em 2023, as pessoas pelo menos que assistiram, mesmo que muita gente tenha ignorado porque achou que era só mais uma dramédia genérica. Treta começa numa briga de trânsito entre duas pessoas que não se conhecem. Danny, um cara frustrado com a vida, e Amy, uma empresária que vive no limite emocional. Só que o que era para ser só uma briguinha boba acaba virando uma guerra pessoal. Os dois começam a sabotar a vida um do outro de formas cada vez mais absurdas. E treta mesmo é o que você vai arrumar se você não deixar um like nesse vídeo. Você vai assistir achando que é só uma comédia, mas você vai sair totalmente devastado. E algumas curiosidades é que a série foi inspirada em um acidente real do criador da série, que eu não vou nem tentar falar o nome dele, que acabou se envolvendo numa briga de trânsito e quase foi caçado, cara. Essa é a famosa série que você tem que assistir sem saber muita coisa, então a gente não vai falar mais nada sobre ela. É só se preparar e conferir que vale muito a pena. E você tem que se preparar mesmo para assistir essa lista que a gente fez de 5 filmes de terror que vão fazer você se borrar. Cara, vai por mim não assistir ele sozinho. O vídeo tá aqui no card. Super incrível que eu queria retomar. Então eu vou te encontrar e tirar o pouco que você tem.
A Netflix tá cheia de joias escondidas. Apesar delas só divulgarem suas obras originais, tem muitas que acabam caindo no catálogo e também no esquecimento. Alguém só precisa te cutucar bem lá no fundo e te mostrar onde estão essas joias. Agora é a sua vez de deixar aqui nos comentários qual série que tá lá no catálogo da Netflix, mas muita gente desconhece desse fato. Também se inscreva no canal, deixe o like e confira nosso podcast aqui na descrição.